Fala galera, beleza? Vamos finalizar a tabela periódica aqui então nessa aula, falando sobre propriedades periódicas. Bom, a primeira propriedade periódica que nós precisamos conhecer é o raio atômico. Ah, mas o que é propriedade periódica? Como o nome já fala, são propriedades que vão ser repetidas de acordo com a variação do período. Então, a cada certo período, essa propriedade se repete. Além das propriedades periódicas, existem também as propriedades aperiódicas, que são aquelas que não dependem do período. Ou elas só aumentam, ou elas só diminuem, de acordo com o número atômico, e não serão alteradas, aumentando e diminuindo, de acordo com cada período que você está na tabela periódica. É justamente sobre as propriedades aperiódicas que eu vou falar no último slide da aula de hoje, e aí sim estaremos prontos para partir para ligação química. Vamos lá, raio atômico. O raio atômico é a distância que eu tenho entre o núcleo e a camada de valência. Tá? É justamente o raio dessa esfera, digamos assim, que nós temos aí. Quanto maior for o número de camadas, maior vai ser a distância entre o núcleo e a camada de valência, que é a última camada, logo maior o raio. Então, átomos com mais camadas são átomos maiores, átomos com menos camadas são átomos menores. Isso aí fica fácil de entender. Porém, infelizmente, nós não temos apenas essa variação apresentada aí na tabela periódica. Ah, não tem? Não, não tem não. Por quê? Porque se eu tivesse só essa variação, eu me preocuparia única e exclusivamente com as colunas, que são as famílias. Tá? Por que isso? Porque se eu pego lá numa coluna, eu tenho lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Tá? São esses aqui os elementos da família 1A. Então vou lá, lítio, 2 camadas, sódio, 3, potássio, 4, rubídio, 5, césio, 6, frâncio, 7. Fica fácil, né? Quem está lá embaixo tem maior camada, então maior raio. Quem está aqui em cima, menor camada, menor raio. Tanto é que eu até coloquei para vocês aqui, ó. Quanto maior o raio na tabela periódica, maior é o seu número atômico e vice-versa. Então, quando eu pego uma mesma família, quanto mais para baixo eu vou, maior é o número atômico. Logo, maior é o raio que eu tenho para esse elemento. Por isso que está a seta aqui, ó, de cima para baixo. O problema, ele fica no período. Por que o problema fica no período? Porque é o seguinte, quando você pega o mesmo período da tabela periódica, vamos pegar aqui o sódio, 11, e vamos pegar o cloro, 17. Ambos estão localizados exatamente no terceiro período da tabela periódica. Significa dizer que o sódio tem 3 camadas. Significa dizer que o cloro tem 3 camadas. Ah, mas se eles têm as mesmas camadas, 3 cada um, mesmo número de camadas cada um, eles têm o mesmo raio? Deveria. Deveriam apresentar o mesmo raio. E por que eles não apresentam este mesmo raio? Porque o número de cargas positivas e o número de cargas negativas colocadas em seu núcleo e eletrosfera não são os mesmos. Se você pegar o sódio, são 11 cargas positivas no núcleo e 11 cargas negativas na eletrosfera. O cloro, 17 cargas positivas no núcleo e 11 cargas negativas da eletrosfera. E aí o que nós teremos? A atração entre 17 cargas positivas e 17 cargas negativas contra a atração de 11 positivas e 11 negativas. O que nós acabamos tendo? Um maior poder de atração aqui dentro. E aqui vem a coisa mais importante sobre propriedade periódica e raio atômico, e eu vou falar 1 milhão de vezes isso na aula de hoje. Distância é inversamente proporcional à atração. É a coisa mais importante que você precisa ter em mente para a aula de hoje. Mas por que isso? Porque quanto maior a quantidade de carga que eu tenho, maior é a atração. E quanto maior é a atração, o que acontece com a distância entre o núcleo e a camada de valência? Diminui. Ou seja, o raio vai diminuir. Então, quando eu comparo o sódio e comparo o cloro, eu tenho que o raio do cloro acaba sendo menor do que o átomo do sódio. Porque com maior poder de atração,
os prótons e os elétrons estão mais próximos, logo o raio acaba sendo cada vez menor. Por isso que quando a gente pega uma mesma linha, o mesmo período na tabela periódica, o raio vai fazendo assim, ó. Vai diminuindo, diminuindo. Quanto mais à direita eu estou, menor é o raio. Aí troco de camada, o que acontece? Pá! Aumenta de novo. E aí vai diminuindo. Troco de camada, pá! Vai diminuindo, ok? Certo? Então eu coloquei aqui para vocês que no período, quanto maior o número atômico, ou seja, quanto mais à direita eu estiver, menor é o raio. Logo, o raio ele aumenta da direita para a esquerda. E quando ele aumenta da direita para a esquerda e ele aumenta de cima para baixo, isso vai chegar até um cara chamado de frâncio, certo? Frâncio. O frâncio é o elemento químico com o maior raio da tabela periódica. Em contrapartida, quem está no sentido oposto ao frâncio, que é o hélio, tem o menor raio da tabela periódica aqui. Beleza? Tranquilão? Suave? Bom, maravilha. Queridos, vamos seguindo aí. Lembrou do raio? É ele que vai te salvar em todo o restante. Próximo. Eletronegatividade. Paquitão, o que é a eletronegatividade? É a tendência do átomo em atrair, em receber elétrons. O que significa dizer? Que se eu tiver um átomo com uma alta eletronegatividade e um átomo com uma baixa eletronegatividade, ambos próximos a um elétron, o átomo de maior eletronegatividade vai atrair este elétron com maior intensidade, certo? Então, ser mais eletronegativo é atrair os elétrons com mais intensidade. O problema é que a eletronegatividade pode aparecer com outro nome na prova de vocês. Ele pode ser chamado de caráter não metálico. E por que ele é chamado de caráter não metálico? Tá? Simplesmente por conta disso. Ó. Se você dividir sua tabela em metal e ametal, é que isso que você tem. Metal e ametal. Se você observar, a eletronegatividade ela vai aumentar da esquerda para a direita e ela vai aumentar de baixo para cima. Traduzindo, ela está saindo daqui e vindo para cá. Ela está saindo dos metais e está chegando até os ametais. Por isso que a eletronegatividade pode ser chamada também de caráter não metálico. Por isso que já apareceu inclusive em provas como a UEM da seguinte maneira. O aumento do caráter não metálico ocorre da esquerda para a direita na tabela periódica. Correto? O que ele quis dizer com o aumento do caráter não metálico? Ele quis dizer eletronegatividade. A eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita na tabela periódica e aumenta de baixo para cima. Porra, professor, mas isso é exatamente o contrário do que você acabou de me mostrar no raio atômico. Exatamente isso que eu quero que você entenda. Por quê? Porque o pá do exercício está aqui. Ó. A distância é inversamente proporcional à atração. Se eu tenho átomos pequenos, eu tenho uma pequena distância. E quanto menor for a distância que eu tenho nesse átomo, maior é o seu poder do quê? De atração. E a eletronegatividade não é exatamente o poder de atração, filho? Significa dizer que átomos pequenos têm maior eletronegatividade do que átomos grandes. Ah, então eu sou um gênio. Então eu já sei que o hélio tem maior eletronegatividade? De forma alguma. Porque o hélio é um gás nobre, já é um átomo estável. Ele não tem tendência em atrair e nem a perder elétrons. Ele já está com a sua estabilidade atingida. Tanto é que eu coloco aqui para vocês. Deixa eu achar onde é que está o mouse, pelo amor de Deus. Calma, achei. Elementos da família 8A apresentam uma eletronegatividade nula. Tá? Eles não têm tendência em atrair elétrons. Por isso que, tirando esses caras, nós vamos ficar com o flúor, sendo o átomo de maior eletronegatividade. Então, o raio aumenta da direita para a esquerda, logo a eletronegatividade vai aumentar da esquerda para a direita.
O raio aumenta de cima para baixo, logo a eletronegatividade vai aumentar de baixo para cima, tá? É exatamente o contrário do raio atômico. Outra coisa que eu preciso que vocês saibam aqui é a sequência da eletronegatividade. Porra, você vai colocar a tabela periódica em ordem inteira? Não, não. Mas tem alguns elementos que eu preciso que vocês saibam. A sequência, eles serão utilizados para nós determinarmos a polaridade das ligações e, posteriormente, a polaridade das moléculas, assim como nas reações de simples troca também. A sequência é: fui ontem no Clube Brasil e só comi pão com hambúrguer. E aqui eu tenho o meu aumento da eletronegatividade. Aumento da eletronegatividade. Quer dizer que o flúor é o mais eletronegativo de todos? Sim, depois vem o oxigênio e depois vem o nitrogênio. Tanto é que se você já estiver no terceiro ano no cursinho, você já viu algo chamado de ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ou a ponte de hidrogênio é uma força intermolecular, tá? Força de atração eletrostática, que acontece entre o trio Fon-Fon e o hidrogênio, justamente porque eles são os mais eletronegativos da tabela periódica e é onde eu terei os polos mais positivos e mais negativos. Maravilha? Tranquilo? Se você não viu isso ainda, fique em paz, que isso virá após ligações químicas, geometria molecular, polaridade, aí sim, forças intermoleculares. Segue o fluxo. Eletropositividade. A eletropositividade é exatamente o contrário da eletronegatividade. O que acontece aqui é que ao invés de nós termos uma tendência em atrair, nós temos uma tendência em perder, em doar elétrons. E aí você precisa ser um cara um pouquinho esperto para perceber que se a eletropositividade é o contrário da eletronegatividade, as setas estarão no sentido contrário. Maravilha, exatamente. Se na eletronegatividade eu dou preferência para átomos menores, na eletropositividade eu dou preferência para átomos maiores. Tanto é que o frâncio, que é o átomo de maior raio, é o átomo de maior eletropositividade também, porque é o átomo mais grandão, é o átomo mais fácil de perder elétrons. Continuamos com a família 8A, tendo uma eletronegatividade nula. Afinal de contas, eles já são estáveis no estado fundamental, não formam cátions nem ânions, então eles não perdem nem ganham elétrons. Tem um outro nome para esse cara também? Tem. Ao invés de ser chamado de caráter não metálico, isso é chamado de caráter metálico. Por que acontece isso? Porque se você separarem ametal e separarem metal, você vai perceber que nós temos um aumento saindo da direita para a esquerda. Ou seja, sai dos ametais e chega até os metais. Então, aumento do caráter metálico, certo? Aumentou a eletropositividade, aumentou o caráter metálico. Elemento de maior eletropositividade, frâncio. Professor, eu tenho que saber alguma sequência? Não, só tem que saber que é o frâncio, o de maior eletropositividade. Belezeira? Terceira propriedade periódica, na minha opinião aqui, é a segunda mais importante depois do raio. Porque quando ele quer complicar a sua vida, meu amigo, é aqui que ele vai complicar, tá? Quando ele quer misturar conteúdo, é aqui que ele vai misturar. Energia de ionização. A energia de ionização, ela é o quê? Tem uma definição para ela. Ah, você não escreveu a definição? Eu escrevi, é só conseguir ler. Tá aqui, ó, na primeira linha. Como? Energia de ionização vai ser energia mínima necessária para a retirada de um elétron de um átomo no estado gasoso. Pronto. De novo. Energia mínima necessária para a retirada de um elétron de um átomo no estado gasoso. Essa é a energia de ionização. Essa energia de ionização ainda pode ter um outro nome. Pode ser chamada de potencial de ionização. Potencial de ionização ou energia de ionização, como queiram, pode aparecer das duas formas na prova. Então, eu vou fornecer energia para o átomo vai me dar elétron. O que eu preciso entender é que quanto mais esse cara quer o elétron, mais energia eu vou ter que dar para ele.
Manja a lei da oferta e da procura? Lei da oferta e da procura. Vocês viram essa bagaça acontecendo aí, ó, na internet agora durante essa paralisação. Então, eu estava querendo comprar uma webcam, fui ver o preço da webcam antes da paralisação aí do Covid-19 e ela estava na faixa de 320, 350 reais. Se você observar a mesma webcam hoje, ela subiu para 600 reais. Por que isso acontece? Tá do dólar. Não, é produto nacional. Tá? Produto nacional. Então vamos supor que não tem esse problema da alta do dólar. Vamos supor que seja só questão de oferta e procura. Antigamente, a cada 10 professores, 1 davam aula online. Hoje, a cada 10 professores, 10 dão aulas online. Então muitos tiveram que comprar essas webcams. O que aconteceu? A galera subiu o preço. Eu tô lascado, vou ter que dar aula com webcam. O que eu fiz? Eu paguei esse preço. A mesma coisa acontece para o átomo, para o elétron e para a energia. O átomo, que quer muito esse elétron, ele não vai vender esse elétron baratinho. Ele vai vender esse elétron por um preço muito alto. Porque ele quer muito esse produto. Então, se você quiser tirar de mim, brother, você vai ter que me dar muita. Mas vai ter que dar muita grana para poder levar embora. É a mesma coisa. Você quer esse elétron? Então você vai me dar energia. Quanto? Muita. Mas você vai me dar muita energia para eu poder te dar esse produto, certo? No caso aí, vamos supor, nesse momento, giz. O preço do giz caiu. Não tem nenhuma escola escrevendo, não tem quadro sendo utilizado, o giz está com o preço lá embaixo. Por quê? Porque a oferta e a procura sofreram alterações. Então, se eu chegar lá para comprar um giz, o cara fala, ó, antes custava 50. Eu vou te cobrar 50 agora. Eu vou falar, não. Tava custando 50, velho. Ninguém tá comprando. Se você não quiser ficar com isso aí parado, eu te dou 30. O cara vai vender. Não tem ninguém comprando, é melhor ele vender por 30 do que ficar sem vender. A mesma coisa do átomo aqui. Eu tenho um átomo que é eletropositivo. O átomo tem um elétron, mas ele não tá nem aí. Por ele mandava esse elétron embora. Então, a hora que eu chegar com pouca energia para ele, ele já vai mandar esse elétron para mim. Então, traduzindo, quem quer muito vai ter muita energia. Quem quer pouco vai ter pouca energia. Então, quanto maior a energia de ionização, mais esse átomo quer elétron. Se você parar para pensar, volta no slide anterior. Quem que quer elétron? O eletronegativo ou o eletropositivo? O eletronegativo. Quem quer elétron? Direito em cima. Quem não quer? Esquerda embaixo. Tá aqui. Para onde que a energia de ionização está apontando? Direita para cima. A família 8A agora faz parte? Faz. Inclusive, a família 8A vai ter as maiores energias de ionização. Por que a família 8A vai ter as maiores energias de ionização? Justamente porque eles já são estáveis. Eles já se encontram com o octeto completo. Então, para quebrar essa estabilidade, meu amigo, vai energia e muita para conseguir quebrá-la, beleza? Então, entram todos os elementos aqui e os maiores estão localizados à direita e acima. A maior energia de ionização de todos é a do gás hélio, belezeira? Ok? Bom, vou deixar de falar agora só da primeira energia de ionização. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um átomo e vou tirar todos os elétrons dele. Ele tem 6 elétrons, eu vou tirar os 6. Tiro o primeiro, tiro o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto elétron. O que vai acontecer? A cada elétron que você tira, o seu átomo fica menor. Se a cada elétron que você tira, o seu átomo fica menor, quer dizer que fica mais difícil para retirar o próximo. Então, a energia de ionização do primeiro elétron é menor do que a energia de ionização do segundo elétron, que por sua vez é menor do que a do terceiro e assim por diante. Então o que eu quero que vocês lembrem é, o próximo elétron a ser tirado sempre vai ter a maior energia, porque o átomo vai ficando pequenininho, 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 fica cada vez mais difícil tirar esse elétron, então eu tenho que fornecer cada vez mais energia para ele. Agora vamos olhar essa energia de ionização com uma outra perspectiva. Tem um exercício, se não me falha a memória, é da USP. Ah, muito bom esse exercício. Ele coloca lá um átomo X e um átomo Y e vai pedir qual é a fórmula do composto formado entre a ligação entre os dois e qual é o tipo de ligação que ocorre. Ué, professor, e daí? O que tem de mais? Cara, o que tem de mais é o seguinte, que ao invés de dar o número atômico de cada um, ele dá a energia de ionização desses caras, velho. Então ele pega o átomo X, dá 10 energias de ionização.
pega o átomo Y, dá 10 energias de ionização e pede qual é o tipo de ligação e qual é a forma do composto. Porra, como é que eu faço isso? Pois é, como é que você faz isso? Para você saber o tipo de ligação, você tem que saber se o cara é metal ou ametal. Para saber se o cara é metal ou ametal, você vai ter que descobrir o número de elétrons na camada de valência. E para descobrir o número de elétrons na camada de valência, se ele te deu energia de ionização, é no pulo do gato. É aqui que você vai aprender como que você vai trabalhar. Presta atenção aqui. Ó. Ele vai te fornecer, eu fiz o seguinte, ao invés de fornecer 10, eu forneci só 4, que já é o suficiente para a gente entender. Tá? Você vai descobrir o número de elétrons da camada de valência quando a gente tiver um salto desproporcional na energia do elétron. Como assim? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu tenho um átomo A, dou energia para o átomo A, ele vira A+, e me libera um elétron. Quanto que eu gastei de energia? Eu gastei 25 elétron-volts. Bacana. Peguei esse A+, forneci energia para ele, ele me deu outro elétron. Então agora ele virou o A mais 2. Energia que eu gastei? 61 elétron-volts. O que aconteceu daqui para cá com essa energia? Ela foi basicamente 2,2, tá? Aproximadamente 2,2. Foi o que aconteceu daqui para cá. Guarda esse valor. Peguei o A2, forneci mais energia, virou A3, porque ele me deu outro elétron. Energia. Qual a energia que eu tive aqui agora? Gastei 140 elétron-volts. O que aconteceu do 61 para os 140? Sei lá, deu aproximadamente 2 alguma coisa, certo? Guarda esse valor. Peguei esse A mais 3, forneci energia de novo, ele me deu mais um elétron, se transformou em A mais 4. Qual foi a energia que eu gastei para fazer isso? 1040 elétron-volts. Filho, o que aconteceu daqui para cá? Aproximadamente. Isso foi aproximadamente vezes 7. E aí, professor? E aí que agora você volta e você vai analisar. Houve algum momento em que a gente teve uma mudança de energia muito grande? Houve algum momento que a gente teve uma mudança de energia muito radical? Houve. Daqui para cá, vezes 2, daqui para cá, vezes 2. Daqui para cá foi vezes quanto? 7. Isso é completamente desproporcional do que vinha acontecendo. Então eu traço exatamente a minha linha aqui, ó. Exatamente aqui. Por quê? Porque eu acabei de descobrir que esse átomo A, ele tem exatamente o quê? 3 elétrons na camada de valência. Porra, professor, como é que você descobriu isso? Lembra que eu falei que os gases nobres têm a maior energia de ionização? E isso acontece com eles porque eles já estão estáveis, com 8 elétrons da camada de valência. O que essa energia me mostra, filho? Essa energia me mostra que eu estou retirando um elétron de uma nova camada. E essa camada já estava estável. Ah, professor, como que você consegue concluir isso? Vamos lá. Só para te explicar, o exemplo aqui que eu coloquei desse átomo A é o alumínio, tá? É o alumínio. O alumínio tem 1, 2, 3 camadas. O alumínio tem 3 camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse é o alumínio, tá? Esse é o alumínio. Bom, então volta lá. Então quando o alumínio perde o seu primeiro elétron, esse cara vai embora. Porra, já foi embora logo é tudo, é? Porra, vou colocar a camada aqui de novo. Aí. Foi embora um elétron, certo? Foi esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui em cima. Aí eu retiro um segundo elétron. Vai esse segundo elétron embora. Agora eu vou e retiro o terceiro elétron. O que acontece? O terceiro elétron foi embora. Como o terceiro elétron foi embora, aquela terceira camada ela não existe mais. Simplesmente desapareceu. Qual passou a ser a camada de valência? A camada de valência passou a ser a segunda. E quantos elétrons são aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Quer dizer que o alumínio está estável nesse momento. E se o alumínio está estável nesse momento, porra, ele não quer perder nem ganhar. Então ele está estável, está tranquilão. Só que aí eu não sosseguei. Eu fui lá e peguei esse cara e retirei mais um elétron. Porra, quando eu retiro esse quarto elétron, o que acontece?
essa camada que tinha 8 elétrons passa a ter apenas 7. Então ela que estava estável passa a ser instável. E para quebrar esta estabilidade, eu preciso fornecer muita, mas muita energia. Por isso que a energia desse quarto elétron foi tão grande. Então sempre que você encontrar, olha a mensagem, opa, mensagem de novo. Então sempre que você encontrar uma mudança de energia gigantesca, saiba que exatamente nesse momento nós tivemos uma mudança de camada. Você traça exatamente uma linha no meio e saiba que daqui para cima é a minha camada de valência. Daqui para baixo já é outra camada. Maravilha? Ok? Lindões, para ela não ficar muito grande, a gente volta daqui a pouco. E aí eu volto com afinidade eletrônica. Até daqui a pouco. Falou!